O Evangelho de João é o título da lição 9, classe de juvenis, nesse trimestre que estamos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. A paz de Cristo para todos, sou o professor Denis Pereira, é um prazer recebê-los por aqui. Atuo há mais de 20 anos com a escola dominical e estamos por aqui semanalmente ajudando professores com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Muito obrigado pela sua audiência. Atuamos há mais de 20 anos com a escola dominical, com lideranças de jovens e adolescentes, com a superintendência da escola dominical e também pregando a palavra de Deus. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Nós estamos a caminho dos 30K, 30 mil inscritos. Quanto mais o canal cresce, significa que mais o YouTube divulga. Então, se esse projeto é importante para você, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo. Você sabe que seu comentário ele aparece por aqui ao longo aqui da nossa aula. Clica no valeu, tá certo? E contribua para continuarmos esta construção de conteúdo por aqui. Clique no valeu e contribua. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos preparar mais uma aula da escola dominical. E aí, enquanto a gente vai preparar, eu vou mostrando aqui para os irmãos o que a gente tem que fazer aqui para poder ir para... Isso aqui é o making off, ok? Isso aqui são os bastidores aí do vídeo, né? Muitos irmãos falam assim para mim quando a gente se encontra: nossa, parece que é tão fácil, parece que você faz fácil. Não, irmão, não é fácil não, é Deus que vai dando graça. A gente que é teimoso, né? A gente que é teimoso, não, vamos fazer algo bonito, algo bem feito, e aí a gente consegue fazer com a ajuda de Deus e o apoio e o suporte dos irmãos. Aí está a nossa revista, eu estou enquadrado na imagem e vamos, irmãos, para o nosso primeiro tópico. Estamos falando aí sobre o Evangelho de João. Destinatários e linguagem do livro. Rapidinho, lembrando, aqui na descrição dos vídeos tem o link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Semanalmente conversamos e trocamos informações, comentários e slides da escola dominical com professores de todo o Brasil. Tem um link também para o meu contato no WhatsApp para atender os irmãos, seminários, pregações, palestras, treinamentos para professores da escola dominical ou para líderes também de departamentos, tá certo? Como eu falei dos irmãos, atuamos há mais de 20 anos aí nesta área. Tem um link aí também para você baixar o material em PDF, material gratuito em PDF, isso mesmo, slides, comentários e muito mais. Muito bem. Destinatários e linguagem do livro. Destinatários e linguagem do livro. João, o apóstolo do Senhor, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, é o autor do 4º livro do Novo Testamento. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus. Eu tava meditando nisso aqui, ó. João, filho de Zebedeu. Então, esse João aqui, João e Tiago, ele é o João que a sua mãe pediu. É ele? Fala para nós aqui nos comentários. Que sua mãe pediu: olha, quando o senhor estiver no seu trono, o senhor pode permitir que meus filhos se assentem ali do seu lado? É esse João aqui? Fala para nós aí nos comentários. Mas o fato é como que as situações elas mudam quando nós estamos próximos de Jesus. Esse João, ele se tornou tão próximo de Jesus que ele passou a ser denominado como o discípulo a quem Jesus amava. Olha que coisa. Ele também é autor de 1 João. Isso aqui são informações que ali na sala de aula você não pode deixar passar, porque a maioria dos alunos não sabe disso, ok? Então, ó, esse João, esse foi, diferente de Lucas e Marcos, que não foram discípulos de Jesus, esse João foi apóstolo, foi discípulo, ele andou com Jesus, e esse João também escreveu, além do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, ele escreveu as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse, certo? Ele é considerado fundador de muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor. Não é? Acredita-se aí que João foi pastor da igreja de Éfeso. E João, ele
destinava os seus escritos a combater heresias que questionavam a divindade de Jesus, certo? Sob essa perspectiva, o apóstolo foi também um apologeta. O que é apologeta? É um defensor, tá? Do evangelho, um defensor da palavra. E ele foi crucial para solidificar tanto a fé dos primeiros cristãos, quanto a de todos que surgiram mais tarde, quanto a nossa fé. Tá certo? Então é muito importante nós lermos o evangelho de João e os seus escritos, porque realmente eles são poderosos. E João, ele é considerado um livro universal. Todos os outros são, os evangelhos são, mas eles foram primeiro originalmente escritos sobre uma ótica para aquela cultura, para aquele momento, gregos, romanos, judeus. Agora João já não tem essa preocupação. João não escreve nem para judeus, nem para romanos, nem para gregos. Ele escreve de forma universal. Por isso que ele não está linkado entre os 3 evangelhos sinóticos, tá bom? Muito bem. João estava implicitamente reconhecendo os escritos dos outros evangelhos, tá? Quando ele fala assim que muitos dos feitos de Jesus não estavam escritos no seu livro. Agora, a narrativa de João é bem diferente dos demais, assim como a sua linguagem. Tópico 2. Fique atento. Outras distinções. Além da linguagem, várias são as distinções do Evangelho de João. Lembrando que tem dinâmica, tá? Por isso que é importante você se inscrever e ativar as notificações para o YouTube avisar você quando entrar aqui as dinâmicas. Isso, fique atento. Então, por exemplo, no Evangelho de João, há o encontro de Jesus com algumas pessoas que você não vai ter lá nos outros evangelhos. Nicodemos. Então, a gente não... Imagine se nós não tivéssemos escrito por João esse momento desse encontro entre Jesus e Nicodemos. Por quê? Porque é nesse encontro que nós vamos aprender da boca de Jesus sobre o novo nascimento. Tá? A necessidade. Tem a mulher samaritana, a mulher achada em adultério, certo? Para os quais Jesus se revelou como o Cristo Salvador e Perdoador. Não são muitos os milagres operados por Jesus que João narrou, mas entre eles você vai ter lá a transformação da água em vinho, que não tem em nenhum dos outros evangelhos, não é? Você tem a cura do oficial de um oficial do rei, que é o segundo milagre. E, enfim, com muitos ensinamentos de Jesus inseridos na narrativa, ele ainda registra a cura do paralítico de Betesda, multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, enfim. Do capítulo 13 ao 17, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos. Tá? Então, assim, por exemplo, João 17. É extraordinário João 17, certo? João 14. Em nenhum outro lugar na Bíblia fica tão evidente o que vai acontecer com os discípulos e com a gente, né? Depois que Jesus vai embora. Como que vai ficar? É aqui em João 14 que Jesus vai... É João que no capítulo 14 vai deixar registrado estas palavras de Jesus, né? A oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós é uma oração extraordinária, não é? João capítulo 17, ele ora e ele fala, por exemplo, versículo 9, eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus, e todos os meus são teus e os teus são meus, e sou glorificado neles. Eu agora não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, como assim nós somos, não é? O versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Então, João finaliza o seu registro de forma bela e interessante ao dizer que Jesus fez ainda inúmeras outras coisas, as quais, se todas fossem escritas, nem no mundo todo caberiam tais livros, tá bom? Então, João ele vai apresentar alguns milagres peculiares de Jesus e ele vai apresentar. Então, é por isso que a dica que eu dei lá na sala de aula dos juvenis da minha igreja, lá naquela sala, a dica que eu dei foi a seguinte, foi exatamente isso. A dica que eu dei foi que
adolescentes lessem os 4 evangelhos, porque uma coisa completa a outra, certo? Então, quando nós vamos falar de evangelho de Jesus, é preciso ler não os 4 evangelhos, olha eu errando aqui, não é os 4 evangelhos, mas os 4 escritos, os 4 escritores. É os 4 evangelhos, certo? Mas eu já expliquei, certo? É um evangelho só escrito por 4 pessoas. Mas você entende quando a gente fala também 4 evangelhos. E também entende quando alguém fala assim, evangelho de João, certo? Não precisa chamar a atenção de ninguém, até porque na maioria dos títulos é assim que está o evangelho, né? Hoje, na maioria das Bíblias já vem assim, ó, o evangelho segundo Lucas. O evangelho segundo Lucas, para deixar muito claro que Lucas é apenas um escritor do Evangelho de Jesus, certo? Então, é muito importante ler esses 4 escritores para você entender o Evangelho de Jesus. Não só naquilo que um fala e o outro também fala com aspectos diferentes, como é o caso dos sinóticos, mas também para você entender coisas que não estão escritas em um, mas está escrita no outro, como é no caso do Evangelho de João, que ele apresenta aqui alguns relatos diferentes, alguns milagres diferentes, mas algumas palavras muito fortes de Jesus, não é? Então ele apresenta, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só em João que isso está escrito. Não é? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não é? É em João 14 que ele vai falar sobre o Espírito Santo, então é realmente muito interessante. Depois em João 16 ele vai falar também sobre o Espírito Santo, é muito importante para nós. 16 não, João 14. Vamos lá, mas é em João 6 que ele vai ter aquela conversa com Pedro, quem eu sou, e Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Enfim, é realmente muito interessante o Evangelho de João. Muito bem, tópico 3, e se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo que é muito importante para nós. Isso aí nos ajude a crescer aqui no nosso canal e clica aí no valeu também, irmão. Clica no valeu. Bom, a identidade de Cristo. O verbo. Jesus é apresentado por João como o verbo que estava no princípio com Deus, né? O termo verbo procede do grego logos, que em sentido amplo significa palavra, razão, pensamento. No versículo 1 tem o sentido da palavra divina. O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então é por isso que a salvação é mais do que uma experiência, ela é uma pessoa. A salvação é Cristo, é o verbo que se fez carne. O Filho de Deus era o objetivo de João, que os seus destinatários crescem que Jesus era o Filho de Deus. Ele mesmo testificou, bem como João Batista, Natanael, enfim. Muitos outros creram em Jesus e deixou muito claro que é preciso crer nele para ter a vida eterna, tá? Então, vamos ler algo muito interessante, mas que a gente deixa passar batido aqui em João 3:16. Bom, eu vou falar algo aqui, vocês dizem para mim se concordam, mas fundamentado na palavra. Eu tive uma conversa uma vez e a questão é assim, mas por que a pessoa vai para o inferno se ela já nasceu com esse desejo, se ela já nasceu assim? Eu disse, presta atenção, o homem irá para o inferno, primeiro, não é Deus que condena ninguém ao inferno, é o homem que rejeita a Deus, e a rejeição a Deus o levará ao inferno, afinal de contas o salário do pecado é a morte. Então, Deus não tem prazer em condenar ninguém, certo? O homem já é condenado por causa do pecado, é uma escolha humana. Por isso que presta atenção no que está escrito aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que diz o 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao homem para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, o que condenará as pessoas prioritariamente é as pessoas não crerem no Filho de Deus. Ou seja, é a incredulidade. Por que a incredulidade? Porque a pessoa não crê no Filho de Deus. Se a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, se render a ele,
toda a sua, vou chamar aqui, toda a sua árvore de pecado vai entrar em tratamento, libertação, transformação, regeneração. Mas se a pessoa não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não se rende a Ele, crer é se render, é se entregar, não interessa o que ela faça, ela não creu. Então, o que vai levar as pessoas para o inferno é a incredulidade, é rejeitar proposital e intencionalmente crer em Jesus como Filho de Deus. E não há nenhuma classe de pessoas que não precise de transformação, certo? Então, é preciso crer. João vai mostrar para nós que é preciso crer em Cristo como Filho de Deus. Não como um milagreiro, um curandeiro, alguém fantástico, maravilhoso. Não. Filho de Deus. Ele também é o eu sou, antes que Abraão existisse. Ele revelou à mulher samaritana, eu sou, certo? Ele também disse, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Ele é mestre, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o eu sou, certo? Ele disse isso. E por isso que eu falo que eu não uso em minhas pregações citações de filósofo, de não sei o quê. Eu uso Bíblia, irmão. A palavra de Jesus é essa palavra que tem que ser citada na pregação, porque afinal de contas ele é. Ponto. Tópico 4. Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, clica no joinha e clica no valeu também, contribua com o nosso canal. Tópico 4. A verdade. A verdade recebe bastante ênfase no Evangelho de João. Nas palavras do próprio Jesus, quem pratica a verdade vem para a luz. E todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. A palavra do Senhor é a verdade. É através da verdade que somos santificados. O inimigo, pelo contrário, ele é pai da mentira. A verdade, ela liberta. Dizem que a verdade dói, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a própria verdade. Nós recebemos o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Então, João é o evangelho do Filho de Deus, do verbo que se fez carne para nos salvar, porque amou o mundo de indescritível maneira. O apóstolo do amor frisou as principais doutrinas da Bíblia, a fim de que pudéssemos crer naquele por meio do qual vencemos todo o sistema maligno do mundo. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que possamos nos aprofundar mais e mais na intimidade com o nosso Salvador e permanecer firmes na fé, até estarmos face a face com Ele. Então, é isso que o Evangelho de João tem para nos apresentar. Amém, meus amigos? Essa foi mais uma aula da classe de juvenis. Estamos a caminho do encerramento do trimestre. Fique atento e se tiver ideias para o encerramento do trimestre, fale pra gente. Será um prazer interagirmos e também compartilharmos para ajudarmos uns aos outros, porque o final do trimestre está chegando, a gente não pode esperar chegar na semana para resolver, precisamos fazer antes, tá certo? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.